Boa noite, família Semeador. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desçam sobre nós, permaneçam em nossos corações. Agradecidos por mais essa oportunidade, por essa casa que nos acolhe, nós daremos início à nossa reunião dessa noite do dia 11 de dezembro de 2023. Saudamos também os nossos irmãos conectados através do canal do YouTube, sejam todos bem-vindos, que Jesus os abençoe. Aqueles irmãos que vêm pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos e acolhidos no amor do Cristo. Nós, para iniciarmos essa reunião, convidaremos o nosso querido irmãozinho Alexander para a leitura da mensagem inicial, psicofonada nas reuniões mediúnicas da nossa casa. Amados irmãos em Cristo, paz seja convosco. Jesus deixou a máxima dizendo: vós, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Quanto tempo permanecemos no vitismo, que achamos que escolhidos são privilegiados. E assim nos envolvemos na lamentação, buscando na violência de nossas ações. Buscando na culpa exterior um caminho que só dá voltas, até que entendemos que os escolhidos são os que buscam, que são os que se esforçam, são os que burilam, são os arrependidos que pedem a reparação, que não é negada a ninguém. Amados, que nessa máxima veja um sol em vossos corações, indicando o caminho a ser percorrido. Que aceitem a escolhida dívida de amar, perdoar e se tornarem humildes, vigorosos na fé, na harmonia. A lamentação nos engana. Enquanto o chamado ao trabalho nos desperta, trabalho que significa sempre o que é o trabalho que nesta casa está sempre amparando por trabalhadores no plano espiritual. O convite foi feito a todos neste encontro de trabalhadores dos dois planos, todos que foram chamados. É interessante que são poucos que se dedicam ao estudo, que entregam ao aprendizado. São esses que estão tendo o privilégio de sentir em si a espiritualidade maior. Amados, busquem, compreendam, vivenciem, pratiquem o Evangelho Amor. Essa é uma escolha que é feita por cada um de nós. Maravilha, Alexander. Muito obrigado. Que Jesus te abençoe. Futuro palestrante da nossa casa, meus irmãos. Né, Alexander? A sementinha está plantada. Que Jesus te abençoe. E para nós iniciarmos, convido a Fabiana para a nossa prece de abertura dos trabalhos. Mestre amado Jesus, que a tua paz vibre em cada um de nós, que possamos sentir esse ambiente de amor e que o Senhor ilumine o nosso palestrante da noite, que possamos compreender a palavra e nos esforçarmos em vivenciá-la, buscando a cada dia nos tornarmos seres humanos melhores, que o Senhor seja verdadeiramente o nosso guia, o nosso exemplo. E assim, abrimos essa reunião, rogando aos benfeitores da casa
que estejam sempre nos auxiliando, nos iluminando, e que esse convite realizado há tanto tempo possa despertar o nosso coração. Que o Pai nos abençoe. Assim seja. E hoje, dando continuidade ao estudo da série dos pecados capitais, hoje nós falaremos de mais um dos pecados que com certeza nós cometemos esse pecado com frequência. Principalmente o dia que tem pizza, viu, pessoal? Que pecado é esse que nós estamos falando? Pecado da gula, com certeza. Então, quem vai nos auxiliar no entendimento desse pecado da gula, à luz da doutrina espírita, será o nosso irmão e querido Francisco. Que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Está funcionando? Boa noite a todos. Na noite de hoje, nós vamos conversar sobre dando continuidade hoje, então, nós vamos conversar. Hoje, então, meus irmãos, nós vamos conversar sobre o pecado da gula, que é um pecado muito comum entre todos nós. Então, antigamente, os teólogos medievais, eles usavam uma palavra para lembrar os 7 pecados capitais. E essa palavra é uma palavra de origem latina, que se chama salígia. Então, salígia traz o significado desses 7 pecados capitais, que são soberba, S de soberba, A de avareza, L de luxúria, I, esse primeiro I é de inveja, G de gula, I, segundo I de ira, e o A de assídia, ou melancolia, e posteriormente está sendo traduzida como preguiça. Então, nós já estudamos a inveja, né? Já estudamos sobre a preguiça, sobre a ira, e hoje vamos conversar a respeito da gula. Então, mas como surgiram esses pecados? Como é que nós ficamos sabendo a respeito deles? Existia um monge, né, chamado Evagrius Ponticus. Esse monge viveu em 345, de 345 a 349. E ele era um anacoreta, ou seja, aquelas pessoas que viviam no deserto, que se isolavam para fugir, né, de certa forma, da convivência em sociedade e para meditar. Eles acreditavam que dessa maneira eles chegariam mais perto de Deus, apenas cultivando as virtudes espirituais. Então, eles se afastavam do convívio do povo para não
ficarem submetidos à tentação dos prazeres carnais. E ali, isolados, eles passavam a meditar sobre as virtudes, aquelas que os levariam até a divindade. Assim, meus irmãos, esse monge, ele instituiu a princípio 8 pecados que, para ele, eram os pecados capitais. Então, ele disse que esses pecados estavam sendo chamados de capitais, por quê? Porque eles eram os pecados que davam origem a todos os outros. Eram os cabeças de todos os outros. Então, se a gente olhar de uma maneira geral, esses 7 pecados que nós já falamos aqui, eles são os principais. E que todos nós, podemos, a partir do momento em que nós cometemos um deles, nós estamos, de certa forma, dando passividade aos outros pecados. Por isso, ele chamou esses pecados de capitais, graves para a alma, graves para o espírito. Mas o Papa Gregório Magno, ele disse que, mais tarde, no século V, Gregório Magno, ele colocou apenas 7 pecados. Ele disse que esses pecados eram os principais e a igreja passou a usar esses 7 pecados, quando cometidos por nós, como pecados que levam à morte espiritual. Assim, é importante que nós esclareçamos a questão dessa palavra pecado. Na teologia cristã, o pecado, ele é considerado como original. Por quê? Porque, segundo a teologia, quando nós nascemos como pecadores. Porque nós herdamos esses pecados daqueles que primeiro os cometeram, como Adão e Eva. Então, como nós somos descendentes, pela teologia cristã, descendentes de Adão e Eva, todos nós nascemos pecadores. Então, a criança, ao nascer, ela já vem gravada em si com esse pecado que é original. Porém, a doutrina espírita diverge desse entendimento. Para o espiritismo, não existe o pecado original. Cada um de nós é responsável por aquele erro que ele comete. Então, nós não herdamos de ninguém nem os pecados, nem os vícios. Aqueles que nós temos, vícios e pecados, foram cometidos por nós mesmos. E nós somos responsabilizados por esses pecados e por esses vícios. Então, a doutrina espírita diverge do entendimento da teologia cristã. E o pecado na doutrina espírita vem da palavra grega, armata, que é da palavra hebraica, armata, que significa errar o alvo. Então, naquele tempo, quando os arqueiros erravam o alvo, era considerado, eles haviam pecado por ter errado aquele alvo. Então, o pecado que a doutrina espírita aceita vem da etimologia dessa palavra errata. Assim, meus irmãos, sim, nós vamos entender melhor essa questão do pecado. A Bíblia traz para nós, no Velho Testamento e no Novo, traz algumas passagens que retratam esse pecado da gula. Porém, retratam como uma tentação. Então, nós vamos ver aqui
em Gênesis 3:6, que Eva se encontrava no Éden juntamente com Adão. E Deus, que os havia colocado naquele paraíso, havia proibido que eles comessem de um fruto apenas. Vocês podem, disseram a eles, vocês podem fazer todas as coisas, porém, vocês não podem comer desse fruto. Indicou a árvore do fruto proibido. Mas conta a mitologia, né? Porque nós sabemos que nós não podemos dizer que essa história é falsa ou verdadeira. Ela é colocada para nós como uma mitologia. E a mitologia, nós não nos preocupamos em interpretar os fatos, mas interpretar a situação que ocorreu. Então, Deus, né, que colocou para eles aquela situação que eles não podiam comer daquele fruto, era essa a única advertência que eles tinham. Porém, conta-se que naquela época existia, né, os animais falavam, né, Deus comunicava-se diretamente com as pessoas, e então aparece o demônio em forma de uma serpente e oferece a Eva o fruto proibido. E disse para ela que ela, a partir do momento que ela comesse aquele fruto, ela iria abrir os olhos e enxergar tudo de maneira diferente. E Eva, então, aceitou a comer o fruto e também deu a seu marido. Então, esse foi o primeiro teste de tentação que nós encontramos no Velho Testamento. Então, foi a primeira vez, né, que nós vimos ali, né, aquele casal ser submetido à tentação da comida, né, que não poderiam comer aquela fruta, e eles não resistiram àquilo ali. Às vezes a gente não resiste, né? Uma comida, né? Às vezes aquela comida que nos chama a atenção, que é gostosa, às vezes a gente também cai em tentação. Então, mas também em Gálatas 5:21, há uma observação. As invejas, as bebedices, a glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticaram. Então aqui, mais uma vez, há essa advertência de que, se nós praticarmos esses vícios da bebedice, da glutonaria, como já havia uma advertência, nós não conseguimos herdar o reino de Deus. E, mais próximo, aqui no Novo Testamento, Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, é aquela passagem em que Jesus é tentado depois de passar 40 dias jejuando no deserto. 40 dias e 40 noites. Então ele se encontrava ali, jejuando, e aparece Satanás para ele. E Satanás diz a ele: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se convertam em pães. Ora, observe que há aqui um desafio. O Satanás, essa figura simbólica, né, está desafiando Jesus, né, de certa forma o intimidando. Já que tu é filho de Deus, que você pode tudo, transforma então, ao matar a tua fome, essas pedras em pães. E Jesus responde para ele: nem só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, naquele momento,
né, resistiu à tentação, né, não caiu, né, na ilusão daquele momento que estava sendo oferecido para ele vários reinos, testando o poder dele, né, o poder de resistir depois de tanto tempo com fome, de resistir a não comer os pães que o demônio estava dizendo que ele mesmo poderia transformar para que ele se alimentasse. Então, meus irmãos, a gente observa nessas 3 passagens essas questões que são muito interessantes. Mas a gula, né, ela, o que é realmente, qual o conceito que nós temos de gula? Nós fomos no dicionário fazer uma pesquisa e ali está escrito: desejo desordenado de comer e beber além das necessidades. Então a gula é esse desejo, né, não só de comida, né, mas também de bebida, que nós às vezes praticamos além daquilo que nós necessitamos. É claro que nós sabemos que o nosso corpo precisa de alimentação, né? Nós precisamos da comida, nós precisamos dos líquidos, nós precisamos também da respiração para nos alimentarmos. Então, nós precisamos de tudo isso para manter o nosso corpo sadio, o nosso corpo são. Mas, porém, muitas vezes nós extrapolamos com relação a essa questão da comida. E nós vamos ver aqui, né, que qual é a causa, o que é que faz com que a gente muitas vezes coma além do necessário. Né? É claro que uma vez ou outra, né, a gente, porque às vezes você vai num aniversário, você vai numa festa, né, e aquela reunião está muito boa, né, a comida ali está à vontade, e às vezes você come um pouco a mais. Isso aí não é gula, né? A gula é quando a pessoa come sem parar, desordenadamente, né? Então, quais são as causas da gula? Se nós formos investigar, procurar saber realmente, né, a gula tem muitas causas. A primeira delas, que nós anotamos, é quando na infância nós passamos por muitas dificuldades, passamos fome na infância, e depois, quando nós crescemos, às vezes a gente pensa assim: nossa, mas como eu passei tanta dificuldade quando na minha infância, porque, né, meus pais não tinham condição de nos dar uma boa alimentação, então eu não comia aquilo que eu gostava, aquilo que eu realmente queria, então agora que eu posso, eu vou comer à vontade. Eu vou comer somente aquilo que eu realmente quero. E às vezes a gente exagera, né, no ato de ingerir essa alimentação, né? Outra coisa que ocorre muito é também na infância, né, quando nossos pais nos orientam a respeito de que nós devemos comer tudo. Você não deve deixar resto de comida no prato, dizem as crianças, né, dependendo da situação da família, né? Às vezes passam por dificuldades e falam: não se deve deixar resto de comida no prato. Vocês têm que comer tudo. A criança precisa comer para crescer forte, crescer sadia, crescer bonita. E às vezes, a criança, né, ela começa a praticar, né, esse tipo de comportamento alimentar, porque naquele momento ela não tem ainda o discernimento de como ela deve fazer ou não. Então, toda a comida que é colocada para ela, ela acredita que se ela comer tudo,
né, tudo aquilo que foi posto para ela, ela vai estar bem, né, vai crescer forte, sadia. E depois ainda é dito para ela que se ela conseguir comer tudo, ela vai ganhar um prêmio no final. No final do almoço, do jantar, a criança vai ganhar um prêmio. E qual é o prêmio? É a sobremesa. Então, mais comida para ela. Então, às vezes, meus irmãos, quando nós vamos avaliar essa questão, de onde é que veio, né, o fato de nós não termos essa disciplina, né, na questão da alimentação, de nós não conseguirmos controlar o nosso apetite, comer exageradamente. Às vezes isso é uma prática inconsciente, né, que nós realizamos e que veio desde essa época, em que não foi dito para nós que nós deveríamos comer apenas o necessário para sobreviver, né, e não comer além daquilo que a gente poderia. Porém, acontece também que às vezes existem aquelas crianças que não gostam de comer, né? E o que acontece? A mãe fala para ela, você deve comer, mas ela não gosta de comer. Tem até um caso de um colega nosso, um caso muito interessante, que ele conta sempre para nós que ele não gostava de comer quando ele era pequeno. E a mãe dele, então, para forçar que ele comesse, falava para ele, se você não comer, eu vou te colocar de castigo. E aí ela colocava ele de castigo. Colocava o almoço, ele ficava ali olhando para o prato, ele não comia, ela colocava, vai para o castigo, vai ficar de joelho, ali olhando para a parede. Ele ia e ficava lá olhando para a parede. Daí algum tempo ela falava, olha, o almoço está esfriando, volta e vai comer. Ele voltava para lá para comer, mas chegava lá e não comia, ficava olhando para a comida. E foi uma dificuldade muito grande, né? E até hoje ele tem dificuldade de comer. Porém, ele também recebeu uma lição. Porque uma das filhas dele se comporta igual ao comportamento que ele tinha quando era criança. E aí ele fala para ela, minha filha, você tem tudo, você pode comer aquilo que você quiser, mas a menina realmente ela não gosta de comida. E aí já levou no nutricionista, levou no psicólogo, levou no médico, a menina come muito pouco. Então, a gente vê que às vezes, né, existe alguns problemas, né, que ocorrem nessas situações. Então, meus irmãos, nós sabemos que também pode ocorrer que, depois de nós adultos, nós podemos ter algum problema, né, os problemas emocionais influem muito no nosso comportamento. Às vezes uma ansiedade, aquele que perdeu o emprego, aquele que se separou da esposa, né, a perda de um ente querido, a pessoa fica ali naquela tristeza, ela não quer comer. Existem muitos casos que nós precisamos avaliar a consequência, o que está levando àquela situação. Porque às vezes a gente está vendo a consequência, mas não estamos vendo a causa. Qual é a causa real daquela situação? Qual a causa real do comportamento naquele momento? Às vezes é uma situação dessa. A pessoa está passando por um problema difícil, está vivendo um conflito emocional e ela também não consegue comer, né? Não consegue se alimentar em razão desse problema que ela está vivendo. Porém, às vezes a gente come muito e às vezes também come pouco, né? Nós temos o problema da anorexia, né? Que hoje, que esse problema, ele tem acontecido desde muitos tempos. Desde a antiguidade, havia as santas anoréxicas, né? E atualmente nós vemos, né, as anoréxias nas nossas passarelas, né?
aquelas mulheres magérrimas que, para entrar naquelas roupas, né, elas têm que ter aquele corpo muito esbelto. Muitas vezes elas são acometidas dessa anorexia. E também tem aquele que come ativamente, come muito, né? Então, e depois de comer, ele vomita, a bulimia. Então, existem várias situações que nos envolvem a todos, né, nessa questão da nossa alimentação. Então, o certo é nós nos equilibrarmos diante, né, da alimentação, diante das várias situações pelas quais nós passamos, nós mantermos a temperança, né, porque a gula é um vício, né, que tem como virtude a temperança ou a moderação, né? Então, nós precisamos aprender a moderar o nosso apetite, a nossa maneira de nos alimentar, nos disciplinando, porque nós realmente podemos fazer isso. É claro que tem casos que nós precisamos de uma ajuda médica, né, porque às vezes o problema é tão grave, né, que nós precisamos do auxílio de um profissional, daquele que conhece, né, a respeito da situação. E assim, meus irmãos, dando continuidade a esse raciocínio, nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz recomendações a respeito da conservação do nosso corpo e do nosso espírito. Porque nós precisamos sim alimentar o nosso corpo, mas também alimentar o nosso espírito, porque nós precisamos do corpo, né, do corpo sadio, mas é importante que a gente olhe também para o nosso espírito. E nós temos uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 17, que é sede perfeito, cuidar do corpo e do espírito. E ali há uma orientação de um espírito que se intitulou Espírito Protetor, que ele fala que nós precisamos ter esse cuidado em alimentar o nosso corpo e também o nosso espírito. Mas nessa questão apareceram dois grupos, né, que um é o grupo dos ascetas, aqueles que praticam o asceticismo, que, como nós vimos, né, aquele que se encontrava no deserto, né, aquele frade que nós citamos, o Evagrio, que foi para o deserto, ele era praticante do asceticismo. E os ascetas, eles acreditam que devem cuidar da alma, né, e desvalorizar o corpo. E também existe um outro grupo, que é o grupo dos materialistas. Esses acreditam que devem cuidar apenas do corpo físico, porque eles não creem que eles possuem uma alma, que tudo se acaba quando nós morremos. E se tudo vai se acabar quando nós morrermos, então para quê? Por que não desfrutar desses prazeres da vida? Por que não desfrutarmos de tudo, se tudo se acaba com a morte? Então, esses dois grupos, cada um defendendo o seu ponto de vista, vem a doutrina espírita e diz que não pode ser dessa maneira, que nós devemos valorizar que é o nosso corpo, e também valorizar o nosso espírito, que vai sobreviver além da morte. Então, pelas orientações médicas, nós sabemos, né, que nós precisamos de uma boa alimentação, nós precisamos nos exercitar fisicamente, nós precisamos fazer as nossas caminhadas, né?
frequentar as academias quando nós podemos para manter o nosso vigor físico. Tomar bastante água, são orientações médicas para que a gente, né, não venha a ficar debilitado. Porque não adianta nada se nós vivermos 70, 80 anos e passar de 10 a 15 anos acamados. Aí complicaria a nossa vida, né? Mas se a gente chegar nessa idade em condições, né, de fazermos o melhor, né, de aproveitarmos bem essa nossa existência, é muito importante, porque quanto mais tempo nós ficarmos bem de saúde, o nosso espírito naturalmente vai aproveitar melhor a sua existência, né? Vai poder, né, se livrar de muitos vícios e conquistar as virtudes, que é o objetivo de todos nós, para chegarmos no reino dos céus, em condições melhores. Mas, então, meus irmãos, nessas questões da tentação, nós sabemos que nós precisamos olhar de maneira geral para nós mesmos, né? Porque às vezes a gente está muito preocupado em conquistar, né, a moral, em conquistar determinadas virtudes, a paciência, a tolerância, a compreensão. E às vezes a gente deixa de nos preocupar com o outro lado, né? Então nós precisamos avaliar também as nossas outras condições. Não fumar, né? Não usar bebida alcoólica, não nos viciar em jogos. Então nós precisamos olhar de maneira geral, né, de maneira integral, para nós como seres integrais que somos, corpo e alma. E assim, nós sabemos que a espiritualidade, ela tem uma preocupação muito grande para conosco, sempre nos auxiliando no nosso desenvolvimento moral e intelectual, sempre trazendo para nós as suas mensagens. Agora há pouco nós vimos aqui o nosso irmão, né, ler uma das mensagens que foi trazida na nossa casa, que semanalmente a espiritualidade superior traz para nós, nos motivando para que nós possamos viver melhor. E aqui tem uma história de um espírito chamado Belarmino Bicas. Esse espírito, ele se encontrava no mundo espiritual e ali ele estava reunido com o espírito Humberto de Campos. E ele, chamando Humberto de Campos, diz para ele: eu sei que você ainda tem contato com os homens. Por essa razão, eu gostaria de pedir um favor a você, que você levasse o exemplo de minha vida para que os nossos irmãos encarnados pudessem conhecer a situação pela qual eu passei e que, se quiserem, aproveitarem o meu exemplo. E aí, Humberto de Campos foi ouvir a história daquele homem. Essa história está no livro Cartas e Crônicas do irmão Humberto de Campos, chamado de Irmão X, é a lição número 16 desse livro, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, esse irmão Belarmino, ele explica que ele foi espírita durante 20 anos. Até os 38 anos de idade, ele não era espírita. Então, a partir dos 38 anos de idade, ele se converte à doutrina de Allan Kardec. E a partir desse momento, em que ele aceitou o espiritismo, ele passou a anotar todos os dias tudo aquilo que ele fazia, todo o seu comportamento, todas as suas ações, a sua conduta diária, ele anotava para, segundo ele, aproveitar melhor a sua existência e não errar tanto.
Então, ele faz aqui as anotações de quantas vezes ele incidiu em vários tipos de erros que são comuns a todos nós. E ele diz o seguinte: eu cometi, em razão de contrariedade em família, 1.811 erros. Olha o tanto de erros que ele cometeu ao se contrariar com a família dele. 906 por indispor-me dentro de casa em questões de alimentação e higiene. 1.614 por alterações com a esposa, em divergência na conduta doméstica e social. E aí ele vai dizendo, meus irmãos, ele se desentendeu com o genro, com a nora, com os filhos, se desentendeu com os vizinhos, com os netos, se desentendeu com os amigos mais íntimos, e também 815 vezes por abespinhar-me com opiniões alheias em matéria religiosa. Às vezes, a gente, quando adquire a religião espírita, às vezes a gente quer passar esse conhecimento às outras pessoas, e a gente, às vezes, cada um escolhe a sua religião, e às vezes a gente quer mostrar que a nossa que é a religião certa, porque nós conhecemos a imortalidade da alma, sabemos que a vida continua numa outra dimensão, conhecemos a reencarnação, sabemos da mediunidade, coisas importantes, Então, ele entrou em contenda verbal com várias outras pessoas que tinham religiões diferentes dele. E 217 vezes por incompreensões com os irmãos de fé na casa espírita. Então, dentro da casa espírita, ele anotou que ele se desentendeu com os próprios irmãos que ele se relacionava, com os irmãos da mesma fé religiosa, 217 deles. Então, quando ele chegou no mundo espiritual, ele chegou na condição de suicida, porque havia uma programação de 80 anos para ele viver, e ele morreu com 58 anos. Então ele diz que esse exemplo, o exemplo dele, ele nos aconselha a que nós, que conhecemos a doutrina espírita, que sabemos das suas verdades, que a gente não perca tanto tempo nessas discussões que não levam a nada, nesses desentendimentos que só faz com que a gente perca tempo, porque nós não conseguimos mudar ninguém, nós não vamos conseguir transformar as pessoas, nós só podemos mudar a nós mesmos. Às vezes a gente até quer que o outro tenha o conhecimento que nós já adquirimos, mas cada um tem esse conhecimento ao seu tempo. Então eu achei muito interessante essa colocação desse irmão, porque às vezes a gente é espírita e a gente acredita que já vai chegar no mundo espiritual numa condição muito boa, e às vezes nós nos surpreendemos, e ao chegar ali a gente vê que não é dessa maneira. Tem muita coisa que a gente ainda precisa fazer, a gente ainda precisa aprender, e que nós ainda não temos muita noção disso, porque todos nós somos seres em construção. Algumas coisas nós já construímos, outras nós ainda não aprendemos, outras nós ainda não estamos tão bons. E assim, meus irmãos, às vezes, quando nós estamos numa situação muito difícil, num problema muito grave, que a gente vê que é de difícil solução, a gente precisa pedir a Deus auxílio. Porque às vezes a situação é tão difícil que nós sozinhos não conseguimos sair. É claro que os profissionais, da área que nós falamos, da área de saúde, são importantes, os médicos, os psicólogos, os nutrólogos, são de grande importância, mas às vezes nós precisamos pedir a Deus o auxílio. E nessas condições, nós recebemos, através da prece que nós vamos fazer, através da oração, fazendo essa oração com muito amor,
com sinceridade, pedindo aquilo que realmente nós precisamos, vencer essas tentações do caminho. E Deus, nosso Pai, vai nos conceder condições para que nós possamos ultrapassar esses desafios, essas dificuldades que todos nós somos submetidos. Então, dessa maneira, quando recorremos à prece, não vai nos faltar o auxílio para que a gente possa suportar e vencer essas dificuldades. E que Deus nos abençoe agora e sempre. E assim seja. Muito obrigado, Francisco. Até uma próxima oportunidade. Que Jesus te abençoe. Convidamos os médios passistas para se dirigir à sala do passe, para o trabalho preparatório. E vamos ao recadinho da semana. Meus irmãos, esse final de semana foi mais um final de semana muito iluminado para a nossa casa, para todos nós trabalhadores. Nós tivemos a nossa terceira distribuição de cestas e brinquedos. Aconteceu lá no bairro Shopping Park, lá próximo ao assentamento que fica naquele bairro. E diante de um sol escaldante, mas foi uma manhã de muita alegria, de muita luz, de muita assistência. Então, aqueles irmãos que estão no grupo de WhatsApp, né, oficial da casa, pôde presenciar lá todo esse trabalho através das fotos enviadas. Então, muita gratidão. E a distribuição das cestas, nós encerramos por aqui, né, Fabiana? Não encerramos? Não encerramos, olha que coisa boa. Previmos 3 distribuições, ainda vamos fazer mais. Que coisa boa. Isso é uma surpresa muito grande, muito feliz para todos nós. Então, vermos ali os nossos irmãos receber a cesta básica, foi muito bom. Ver a alegria das crianças recebendo brinquedos, guloseimas. Então, isso é muito gratificante. Então, nós agradecemos a todos, a espiritualidade, e com certeza iremos para a 4ª distribuição. Como a Fabiana disse, nós vamos perseguir isso. E o nosso próximo recado, meus irmãos, que ainda nós temos 80 unidades de pizza que nos impede de desligarmos os freezers. Então, nós não conseguimos vender todas as pizzas. Nós gostaríamos de estar aqui agradecendo por todas as vendas concluídas. Mas, infelizmente, tem 80 unidades ainda que nos impede de desligarmos os freezers, saudarmos todos os nossos fornecedores que ainda estão pendentes. Então, nós deixamos o recado. Aqueles que tiverem condições de adquirir uma ou mais quantidades, nós estaremos na saída da sala do passe. Se não tiver condições de quitar hoje, a gente anota, né, tem a opção de fazer o Pix. Mas o mais importante é que a gente finalize essas vendas, que a gente consiga desligar o freezer. E desde já nós agradecemos aqueles que tiverem condições de levar, né, algumas unidades para casa. Vamos cometer esse pecado da gula hoje, né? Vamos levar a pizza para casa e vamos comer bastante depois que a gente chegar em casa. Então esse é o nosso pedido e agradecemos por mais essa oportunidade. Desejamos a todos uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. E eu passo a palavra agora para a Fabiana, para os agradecimentos finais e para a nossa prece de encerramento. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós gostaríamos de agradecer a cada um, não só os que doaram alimento, que doaram verbas, mas aqueles que doaram trabalho, oração. A gente tinha uma meta de 300 famílias, alcançamos 306 famílias nas 3 distribuições. Quem foi conosco no sábado, né? É muito bonito, mas a gente vê que a gente já tem uma lista de pessoas que não receberam. Então, a gente ainda está aberto a doações e, se Deus quiser, a gente faz uma 4ª. Essa 4ª é mais tranquila, porque
Não é aquela planejada, mas se tiver, nós vamos fazer, né? Então a gente agradece muito. Lembrando que a pizza, gente, é fluidificada, não tem problema. Não tem pecado, não. É fluidificada, não engorda, viu? Pode comprar tranquilo. E se tivermos essa quarta, né, distribuição, a gente vai avisar com antecedência para aqueles que quiserem participar. Porque quando a gente participa, é diferente. A gente está ali naquele instante, é um instante de muita gratidão, de muita fraternidade, solidariedade. A gente gostaria que todos vocês tivessem essa oportunidade de um dia estarem lá conosco. Então nós vamos encerrando esta noite, agradecendo a espiritualidade maior, rogando ao Mestre Jesus por esta casa, pela nossa casa espírita, pela doutrina do Cristo Jesus, que somente nos pede para olharmos a nós mesmos, as nossas dificuldades e não as alheias, para transformarmos cada inferioridade em superioridade maior. Esse eu superior, que é o objetivo de cada um de nós. Auxilia-nos, Mestre, com o Teu Evangelho, a nos tornarmos seres humanos melhores, mais fraternos, mais solidários. E assim unimos a nossa oração nesta noite por todos os irmãos nesse planeta Terra que, encarnados nesse instante, passam pelas guerras, pela fome, pela marginalização. São nossos irmãos. Oremos a eles. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Auxilia-nos e abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Assim seja.